Mateus capítulo 5, versículo 14. Falaremos um pouco sobre a luz do mundo. Você, essa luz. A partir do momento em que o Espírito Santo e Jesus passou a habitar em você, você se torna essa luz. Mas antes tem um hino cujo trecho que diz mais ou menos o seguinte: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Preste atenção na letra. Ministrando sua graça e amor. Aí o que acontece? Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? Quando o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida, passa a habitar em nós, nós nos tornamos essa luz do mundo, uma luz em meio às trevas. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? O texto começa dizendo o seguinte: olha, vocês são a luz do mundo. Essas são palavras de Jesus. Ele não disse, vocês têm luz. Ele disse, vocês são a luz. Porque se nós temos uma luz, se nós tivéssemos essa luz, ela poderia se apagar. Como se nós tivéssemos um botão de ligar e desligar, que nós utilizássemos conforme a nossa conveniência. Apertei o botão, agora eu sou luz. Estou na igreja, liguei, sou luz. Lá no meu serviço, não posso mais ser luz. Não, você não tem uma luz. Você faz parte da sua essência, de uma nova natureza que nos reveste. É algo que passa a agir na nossa consciência, no nosso coração, e vira uma certa cobrança do Espírito Santo para conosco, de nós sermos essa luz. Então, ser luz é algo que vai fazer parte de quem você é. Em todos os lugares em que você frequentar, você que é essa luz vai passar a brilhar e a iluminar aqueles que estão ao seu redor. Ser luz para as pessoas ao redor. Não dá para ser ou deixar de ser em certos momentos, em certos lugares, mas o Espírito Santo, esse que nós mencionamos na música, ele nos lembra essa responsabilidade. De certa forma, essa reflexão que mexeu comigo esses dias e que eu compartilho com os irmãos, de certa forma é para os que já são crentes. Porque para aquele que começa na fé agora, ele está conhecendo. Mas para quem já conhece, já provou do Espírito Santo, já provou da vida em Jesus, que já provou de milagres, já provou de tantas bondades do Senhor, e Jesus vem e ele traz essa responsabilidade e diz para você, você é luz, e você deve brilhar. E é bom quando o Espírito Santo vem, e talvez faça isso nesse exato momento, te cobrando. Ô rapaz, você é luz. Você é luz. Assim, para aquele que tem o Espírito Santo queimando dentro de si, esse Jesus
que o motiva, esse Jesus que o faz levantar todos os dias, esse que age, que age dessa forma, quando ele não é luz, a sua consciência fica incomodada, gera uma, um incômodo na consciência do crente quando ele não está sendo aquilo que ele deveria ser. E eu oro para que Deus me incomode quando eu não estiver sendo aquilo que ele quer que eu seja. E eu oro para que Deus te incomode quando você não estiver sendo aquilo que você deve ser. Quando a sua luz não estiver brilhando. Às vezes já passou na sua mente, não precisa responder. O Espírito Santo agindo na sua mente, cara, eu deveria estar fazendo algo a respeito disso. A respeito dessa situação no meu serviço, a respeito dessa situação lá em casa, a respeito dessa pessoa que está perto de mim. Às vezes o Espírito Santo passa na nossa mente falando, eu deveria fazer algo a respeito disso. Já aconteceu com você? Sentir que deveria fazer algo em determinada situação e fazer mesmo com medo, ou mesmo com vergonha, ou sentir que deveria fazer algo e simplesmente não fazer, não precisa responder. Já aconteceu essa situação? Tá ali na sua frente e algo te incomodar. Cara, eu deveria fazer isso. Às vezes você vai lá e faz, mesmo com medo e vergonha. Mas tem situação que a gente prefere esconder a nossa luz. Não pode ser assim. O texto prossegue dizendo que não, isso no versículo 14, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Agora nós vamos pegar pedacinhos desse texto. O primeiro ponto fala sobre a candeia, sobre uma lâmpada. E essa candeia simboliza algo que deve resplandecer, algo que deve brilhar, que deve gerar luz, que deve iluminar o ambiente. Na época, antigamente, na época do pessoal de Jesus, as casinhas mais simples, não tinha eletricidade, então o pessoal usava essas candeias, essas lamparinas, por assim dizer, tinha um combustível, acendia quando ia escurecendo, ou às vezes até mesmo durante o dia, colocava no lugar adequado. Jesus usa esse objeto como exemplo. Então simboliza uma luz que precisa resplandecer, uma luz necessária para iluminar os desorientados, para dar orientação, para dar direcionamento. E como é importante, agora eu peço que você se veja dessa forma, você como um instrumento de Deus, enxergue-se dessa forma, você como um instrumento de Deus, você como essa luz, você que carrega um testemunho cristão, e o seu testemunho e a sua luz, a sua vida, ela afeta os ambientes que você frequenta, ou pelo menos deveria. A sua luz, o seu testemunho cristão afeta os ambientes, gera resultados nos ambientes que você frequenta. O testemunho cristão afeta a sociedade, ou pelo menos deveria afetar. De tal maneira que também um testemunho fraco vai gerar uma sociedade completamente desorientada. E hoje, quando a gente abre o celular, vê a internet, o que a gente vai ver é um monte de coisas sem pé nem cabeça, que vai justamente pegando o caminho contrário do que a palavra diz. Às vezes a gente reflete sobre isso, por que o Brasil está assim, por que o mundo está assado, por que a nossa cidade está assim, está assado, por que as pessoas estão do jeito que são. Mas às vezes isso foi por conta de um testemunho cristão que se enfraqueceu na sociedade. Às vezes de um exemplo que a gente deixou de dar, de uma coragem e de uma responsabilidade que a gente abandonou. Devemos refletir sobre isso. Nós somos, queridos, isso não é para causar soberba em nós, mas nós somos uma luz necessária para um mundo em trevas.
somos uma luz necessária que precisa resplandecer. Você é essa candeia. É um testemunho que você carrega e é um testemunho que deve ser público. Essa candeiazinha era colocada num lugar de destaque, um lugar que pudesse iluminar todo o ambiente. Então ela não ficava escondida, ela ficava à vista. Ela ficava à vista. Então, de uma certa forma, a sua fé, de uma certa forma não, de todas as formas, a sua fé, o seu testemunho, ele tem que ser visto. Não é você forçar a barra. Opa, pessoal, tudo bem? Olha para mim. Meu nome é fulano de tal, eu sou crente, olha aqui minha Bíblia, deixa eu ler. Não algo forçado, mas algo que deve ser público. Às vezes você está num ambiente, exemplo prático. Você está num ambiente de serviço, ninguém é crente. Chega na hora do almoço, todo mundo já abre a marmita, ou então compra, está num restaurante, isso aqui é lugar público, um lugar não típico de fé, vamos dizer assim, um lugar não religioso. E antes de você comer, você vai lá, fecha seus olhinhos e faz uma prece ao Senhor, agradece ao Senhor, de olhos abertos mesmo. É um testemunho público, de certa forma. De certa forma, é a sua luz brilhando. Mas às vezes a gente prefere esconder a nossa luz, com medo que as pessoas vão pensar. De tal maneira que eu digo, se o nosso testemunho deve ser público, essa luz deve estar no lugar adequado, não seja então um crente anônimo. Um crente que, quando você chega nos lugares, as pessoas não sabem que o cara é crente, o cara já frequenta lá há anos, não sabe que o cara é crente, o cara não parece crente e é anônimo. E assim, não existe não dessa forma aqui, nesse contexto que nós estamos falando, não deveria existir ou não deve existir o anonimato cristão. É algo que deve ser de fato visto. Obras que devem ser praticadas. Existem momentos que você tem que ser visto, que as suas obras têm que ser vistas, e existem momentos que ela tem que ser no oculto. A Bíblia fala de que quando a mão esquerda der uma coisa, que a direita não sabe, que a direita não saiba, que não sejam tocadas trombetas sobre isso, quando vai falar da questão das boas ações, né, em relação à obra social, às esmolas. Mas nós não estamos falando de esmola, nós estamos falando de um reino de Deus que existe, de uma batalha entre luz e trevas, na qual nós somos essa luz, a luz de Cristo. Prosseguindo, os irmãos estão entendendo? Amém, vamos prosseguir. O nosso testemunho deve ser genuíno. Às vezes a gente quer dizer, leia a Bíblia, leia a palavra. Aqui, eu dou a minha Bíblia para você. Mas, às vezes nós deveríamos dizer, leia as minhas ações, veja as minhas ações. Por que que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa nunca teve contato com a Bíblia na vida. Teve desilusões com a fé, com a religião, enfim. Mas às vezes você vai ser a Bíblia que a pessoa vai estar lendo. As suas ações, os seus gestos, as suas palavras, o seu procedimento, a forma como você trata as pessoas, como você resolve problemas, como você sai de problemas, a forma como você lida com as situações mais adversas. Às vezes a sua vida diária, a sua prática vai ser a Bíblia que a pessoa estará lendo. Uma Bíblia viva, uma luz viva, iluminando. Por que que eu digo isso? Por que que nós deveríamos dizer, leia ou veja as minhas ações, ao invés de simplesmente leia a Bíblia? Nós poderíamos dizer o que Paulo disse também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos imitado a Cristo. Podemos pegar emprestado essas palavras de Paulo, olha, fulana, lá no seu serviço tem o Marcos. Marcos, me imite, Marcos, porque eu imito a Cristo. Ou então, Vanessa, não sei se existe Vanessa aqui ou uma colega chamada Vanessa, foi o primeiro nome que apareceu na minha mente. Me imite, que eu imito a Cristo. Podemos falar isso? Não podemos ter vergonha de falar da nossa fé, queridos. Até porque o ímpio não tem vergonha da sua impiedade. Vocês podem lembrar de exemplos disso, mas às vezes a gente frequenta diversos locais onde as pessoas não são crentes e você escuta cada coisa. As mulheres vão no salão arrumar o cabelo
e tá aquele bolo de mulher. Escuta barbaridade no salão. É fofoca, é coisa suja, imunda. E porque eu falo isso porque eu fui em barbearia esses dias e os caras só falavam besteira. Impressionante, impressionante. Falavam com a boca cheia. E não convém que seja assim. O ímpio não tem vergonha da sua impiedade. Por que nós vamos ter vergonha da nossa fé? Do Senhor que deu a vida por nós. Não tenha medo de agir. As suas ações devem... Agora sim, não tenha vergonha da sua fé, mas que a sua vida, que você fale da fé, fale da Bíblia, fale de Jesus, mas que as suas ações complementem isso. Que as suas ações complementem isso. Quando nós não agimos, a omissão do crente, quando a nossa luz deixa de brilhar, não está brilhando como deveria, quando nós somos omissos, isso é prejudicial, não só para nós, mas para as pessoas que não serão alcançadas. Imagina só, existirem pessoas que só a irmã Estefânia alcançaria, ou que só a irmã Estefânia vai alcançar, ou pessoas que só vão ser alcançadas por causa da pregação do Hélio, ou por causa da minha pregação, ou por causa do meu testemunho, do testemunho do William, do testemunho das meninas. Imagina Deus colocar esse propósito na nossa conta e nós não vivermos isso e aquela pessoa, no fim das contas, não conhecer o Senhor e passar a eternidade nas trevas. Isso é real, queridos. Isso é real. Pessoas que não serão alcançadas por causa da nossa omissão. Omissão que gera consequências eternas. Por outro lado, a nossa obediência também gera consequências boas eternas. Pessoas que serão alcançadas e beneficiadas por causa da sua obediência. Prosseguindo. Então, há lugares, queridos, que precisam da luz que você tem. Não é da luz que o Rony está em determinado lugar. É ele que tem que brilhar ali. Não é o William. Não sou eu. Não é o pastor Jair. Não é o Hélio. É ele. Da mesma maneira no contexto em que eu estou inserido. Eu que tenho que brilhar ali. Eu, assim, os irmãos estão entendendo quando eu digo eu. Mas existe uma responsabilidade que é sua, que não é do teu vizinho, não é da tua mãe, não é da tua esposa, não é do teu filho, que é sua. Há pessoas dentro do seu alcance, há pessoas que precisam da sua oração. Tem pessoa que está oprimida, está cansada, está prejudicada. Aconteceu comigo recentemente. Esse texto veio à minha mente porque algumas coisas às vezes acontecem no nosso dia a dia, na nossa atualidade, que nos remetem a refletir mais algumas coisas. Pessoas que estão perto de você precisando de oração, cara. Assim, oração, a nossa oração quebra barreiras espirituais. A sua oração influencia o ambiente. A sua oração provoca o agir de Deus. Pessoas serão abençoadas através de você. Então, quando a sua luz brilha, onde você está, as pessoas ao seu redor são abençoadas. Deus começa a agir. Você atinge os céus com a sua oração, uma oração que o teu vizinho não faz, uma oração que a tua vizinha, que a tua esposa, que o teu colega de serviço não faz, com a sua luz brilhando na vida daquele colega, daquele seu próximo. Deus começa a agir na vida do cara. Você é um instrumento. Pessoas verão você como referência, uma referência boa ou ruim. Essa candeia que nós falamos, queridos, essa candeia tem que estar num lugar apropriado. Num lugar apropriado. Existem pontos estratégicos para uma iluminação máxima. Então, uma lâmpada, uma candeia, uma luminária, ela tem que ser colocada num lugar estratégico para que produza o máximo de luminosidade. Quero refletir alguns pontos rápidos com os irmãos sobre isso. O texto fala basicamente o seguinte, que nós lemos uma parte. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós devemos iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, as pessoas que estão dentro do nosso alcance. Eu acho interessante esse texto porque, de certa forma, ele delimita o nosso alcance. Eu entendi, ao ler esse texto, que ele delimita o nosso alcance. Quando nós conhecemos um pouquinho
da palavra, vamos conhecendo devagarzinho, devagarzinho. A gente acha que tem que amar o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro é muita gente. Mas a gente consegue amar o próximo. A gente consegue amar o próximo, fazer o bem pro próximo que está pertinho da gente. Então existe um rol de pessoas, de conhecidos, pessoas que estão no alcance do Hélio e que não estão no meu alcance. Gente que eu não vou conseguir amar, que eu não vou conseguir ministrar a luz do Senhor, mas que o Hélio vai conseguir, que você vai conseguir. Tem pessoa que eu nunca vou conhecer na vida, mas o William vai conhecer e vai ser luz na vida dessas pessoas. Então é interessante que essa luz ilumina a todos que estão na casa. Então, existe uma certa delimitação. Nós somos limitados, querido. Por mais que, se você virar YouTube e tiver 1 milhão de inscritos, você não vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Mas você vai conseguir alcançar alguém. Existem pessoas que Deus deixou no seu e no meu alcance. Amém? Prosseguindo. Então, existem contextos sociais em que Deus já te colocou ou em que você vai ser colocado para ser luz nesse meio. Contexto social diferente, de maior ou de menor poder aquisitivo. Desde você conseguir ser luz na vida de um morador de rua, até você ser luz na vida de um médico, de um engenheiro, de um deputado, de um presidente. Por que não? É Deus quem age. Num contexto de cultura diferente. Às vezes, existem pessoas que você vai alcançar em outro país. Não duvida, não. Não duvide. Num contexto profissional, num contexto acadêmico, num contexto que às vezes vai ser mais fácil, num contexto que às vezes vai ser mais difícil, mas Deus age mesmo assim. Então haverão situações ou vivências que estão alinhadas à vontade de Deus e que Deus vai te colocar para que você seja luz e brilhe neste meio. Reflexão: será que aquilo que você viveu até hoje não foi justamente para te moldar e te preparar para o propósito de Deus em sua vida? Será que as suas vivências e a sua experiência, o contexto que você está agora, não é justamente, ou aquilo que você já viveu, não te capacitou para você estar onde está hoje? E às vezes você está vivendo agora uma capacitação dos céus para que daqui a alguns dias, para que daqui em algum momento, novas pessoas sejam alcançadas, a sua luz de Cristo ilumine através da sua vida em outros contextos. Se você, repita assim comigo: Deus, eu quero viver os teus planos. Tem coisa que não está no teu plano, mas está no plano de Deus. E se você ora a Deus pedindo direção, Deus me direciona, eu não sei para onde ir. Se tem uma coisa que eu não gosto é de não ter direção. Eu não gosto de saber o que eu vou fazer, de não saber o que farei, de não saber onde eu vou chegar, mas faz parte da vida. É por isso que eu oro a Deus: Senhor, me direciona, e Deus vai direcionando, vai encaixando as pecinhas. Então, se você pede a Deus pedindo para te dar a direção, creia que Ele te direcionou para o local certo. Pro local certo. Seja qual for o contexto, Deus tem um propósito. E já caminho para o fechamento. O último versículo diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante, queridos, a Bíblia está mandando, está incentivando. Jesus falou: vocês têm que brilhar diante dos homens, tem que ser visto, mas entenda, querido, eu não estou falando para você forçar a barra, mas que você ore ao Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, me direciona, essa palavra me incomodou, ministrou na minha mente, o que eu devo fazer? E Deus vai dar a direção, porque a partir da sua ação, da superação do medo ou da vergonha, do compartilhamento da fé, do testemunho público, pessoas vão ser beneficiadas, vão ser alcançadas através da sua vida. Então nós devemos brilhar diante dos homens. Então a luz serve para brilhar adequadamente. A luz só serve quando brilha adequadamente. Se essas lâmpadas aqui perderem a potência, a força, o ambiente vai se escurecer.
Da mesma maneira, o seu brilho, quando o crente, se você começar a se afastar de Deus, o seu brilho vai começar a desvanecer, começa a enfraquecer. Enfraquece, enfraquece. Então, quanto mais distante de Deus nós estivermos, menos que a nossa luz vai brilhar. Menos coragem nós vamos ter para falar dessa fé. Vamos ter vergonha, vamos ficar com medo. É uma perda gradativa da luz, uma perda gradativa do Espírito Santo. Então, devemos estar bem próximos do Senhor, para não nos tornarmos crentes apagados. O relacionamento com Deus é o que nos mantém acesos. Então, quando você está alinhadinho com o Senhor, alinhado com o Senhor, orando, buscando ao Senhor, Deus vai te colocar em contextos em que você vai ser luz. Porque senão, queridos, de que adianta a gente aprender tanta coisa? A gente falar que Jesus é bom aqui entre nós mesmos, nós já sabemos disso. Nós temos que falar para quem não sabe, para quem não entende. Para que essas pessoas tenham a mesma paz que você tem hoje. Tenham a mesma fé que você tem hoje. Temos que desbravar nesse sentido. Então, as nossas boas obras, e já concluo nos próximos 2 minutos, a importância, devemos brilhar diante dos homens. As boas obras são importantes, são necessárias, não para que você apareça, mas para que Cristo apareça através das suas ações. A finalidade dos homens verem as suas boas obras é a glória de Deus, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. A glória não é para o William, a glória não é para mim, não é para o pastor Jair. A glória é para Deus. Que seja como um espelho. O pessoal olhe para você e o reflexo leve para Jesus Cristo. Boas obras indicam uma vida coerente. As boas obras legitimam a nossa pregação. Então, que você pregue com as suas palavras, mas principalmente com as suas ações nos contextos em que você estiver inserido. E que no fim das contas, queridos, o que nós fizermos dentro da nossa casa, conversando com um amigo, lá na rua, falando com um desconhecido, no nosso contexto profissional, acadêmico, dentro de um hospital, onde você pisar a planta do seu pé, que a sua luz brilhe, que as pessoas vejam o Senhor Jesus através da sua vida e que o final disso tudo seja a glória de Deus. Concluo agora lendo um último versículo em 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte, nesse sentido de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Que os irmãos reflitam nessa palavra, que os irmãos pratiquem essa palavra, que eu também pratique essa palavra e que o Senhor possa fortalecer a nossa luz, que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo para que a gente possa influenciar esse mundo em trevas, para que o Senhor conquiste corações através da nossa vida, onde você estiver, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.